Então tá, então vamos começar então. Aliás, a gente já começou, né? A gente já tá conversando aqui, já tá dentro já das nossas conversas já. Mas vamos começar então dentro da temática de hoje, né? Que é a questão da formação, origem ou origem não é bem um termo muito correto, mas formação da humanidade. Talvez esse seja o termo mais correto pelo palavreado que tem dentro do texto que a gente vai ver hoje. Vamos começar só fazendo uma oração então, e a gente já inicia. Senhor, graças te damos por mais um dia que você tem nos dado. Te damos graças, Senhor, pela vida da Clélia que está aqui, nos acompanhando. Te damos graças, Senhor, também pela vida daqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Nos abençoe, Senhor, abre os nossos entendimentos e abençoe também aqueles que não puderam estar aqui. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, Clélia, eu não sei se você já tinha participado das outras reuniões. Essas aqui que a gente está fazendo aqui da BC2 aqui de Brasília, é porque eu também faço reuniões do grupo de física, do grupo de biologia e química lá com a Pâmela também. Essa aqui especificamente da de Brasília, não, na realidade não é uma apresentação, não é uma aula, não é uma palestra, não, é uma conversa. Então a gente vai continuar, igual a gente já estava conversando, a gente vai continuar conversando, tá? Só que a única ideia aqui, dessa conversa aqui, é dentro desses dois capítulos que eu separei, que é a nossa temática de hoje, que é desse livro. Eu não sei se você já leu esse livro aqui, O Mundo Perdido Qual? de Adão e Eva, do Eu acho que John eu até Walton. cheguei a comprar na Amazon, mas ainda não tive foi tempo de ler. Pois é, depois... E-book. Ele tem, eu acho que ele tem em e-book também. É um livro muito bom. Esse livro aqui é o livro que a gente está usando esse semestre agora, nesse segundo semestre. A gente está olhando aí, praticamente, a gente vai ver o livro inteiro. Tá? Então a gente já viu aí mais ou menos 7 capítulos, né? E hoje a gente vai ver mais 2, que é a temática do capítulo 8 e capítulo 9. Que na realidade, não sei se você já leu algum livro do John Walton. O John Walton ele sempre trabalha com a ideia, ele tem uma ideia central, né, uma tese, vamos dizer assim, e aí ele vai trabalhar com essa tese, ele vai defender essa tese, por exemplo, no caso desse livro especificamente, dando proposições. Então ele vai dar várias proposições encadeadas, sequenciais, e aí no final, quando você vê todas as proposições, você vai ter uma ideia geral da tese que está trabalhando. Então, o que ele está trabalhando aqui nesse livro? Só para te dar um panorama, aqui igual eu comento com o pessoal, não é leitura comentada, né? A gente não vai, a gente vai conversar sobre o que tem aqui no texto, né? E aí se tiver alguma dúvida e tudo mais, pode ficar à vontade para interromper, perguntar, sem problema algum. Ok. A ideia desse livro aqui, desse Mundo Perdido de Adão e Eva, até agora, ou seja, nessas 7 proposições que a gente já trabalhou, a ideia é basicamente de que o texto de Gênesis, capítulo 1 e o capítulo 2, ou seja, os 2 primeiros capítulos, ou aquilo que nós chamamos de narrativa da criação, esses capítulos, ou essa narrativa toda de criação, não é uma narrativa do ponto de vista físico, químico, biológico. Ou seja, o texto, esses 2 primeiros capítulos, não está falando sobre origens no sentido material. Ou seja, no Gênesis capítulo 1 e agora, principalmente no de hoje que a gente vai ver, o escritor não está falando sobre origem material, de onde é que veio as coisas. Por exemplo, se a gente fosse conversar aqui como é que se deu origem do homem, como é que se deu origem do universo, da Terra e tudo mais, aí a gente iria conversar sobre física, sobre biologia, sobre química. A gente ia falar sobre a origem dos elementos químicos, no caso do universo, a gente ia falar sobre teoria do Big Bang, a gente ia falar sobre a nuvem protoplanetária, como é que é a formação de planetas, formação de estrelas, astrofísica, física nuclear, porque tem muitos eventos de fusão nuclear nas estrelas, que vai dar origem, aí é origem mesmo, origem no sentido material, origem de elementos químicos mais pesados. Por exemplo, no caso do Sol que nós temos, ele produz
outros elementos químicos. Então ele está fundindo átomos de hidrogênio e produzindo, dando origem a outro elemento químico que é o hélio. E aí, daqui a um certo tempo, ele já está fazendo isso, mas uma quantidade muito pequena, ele pega os átomos de hélio, funde os átomos de hélio e vai formar outro elemento químico. Então aí a gente tem origem mesmo, origem material de elementos químicos. Mas não é isso que o texto de Gênesis 1, e mais especificamente o que a gente vai trabalhar hoje, o capítulo 2, na verdade o capítulo 2 a gente não vai trabalhar, a gente vai ver um pedacinho do capítulo 2, não é sobre origem material. Então o texto de Gênesis não está falando de como é que Deus criou o universo no sentido físico, vamos ver ali as fusões nucleares, processos físico-químicos ou biológicos que Deus fez todas as coisas. Não. O que o John Walton vai trabalhar aqui, principalmente nas 5 primeiras proposições, ou 5 primeiros capítulos, é justamente falar que aquela narrativa de Gênesis, capítulo 1, que vai até o início do capítulo 2, não é ou não está falando sobre origem material do universo, da terra, das plantas, dos animais e tudo mais. E sim, ali o relato que está falando ali do texto é um relato de origem funcional, ou seja, para dar função às coisas que já existem. Por quê? Porque o escritor, vamos colocar aí na conta de Moisés, que está escrevendo esse texto lá para os israelitas no século XV a.C., ele está imerso dentro de uma cultura que já existe. Moisés ele não está criando nada novo. Não, durante o período que ele esteve no Egito, por exemplo, e a Bíblia mesmo diz isso, ele foi treinado em tudo que era de ciência, de conhecimento, de tecnologias que tinha no Egito. Ele foi educado dentro da corte do faraó. Então ele teve toda a educação, ele teve toda aquela montagem intelectual na terra do Egito. E a terra do Egito, o Egito nessa época, era a grande potência militar, econômica, intelectual e cultural, daquilo que o Alto vai chamar aqui, ele e vários outros, de Antigo Oriente Próximo, que são todas aquelas nações, aqueles povos que estão ao redor de Israel, inclusive quando Israel ainda não existia, por exemplo, nessa época, quando eles estão saindo da terra do Egito, que são os egípcios, os mesopotâmios, aí tem os acadianos, tem o pessoal, tem os caldeus, tem aquela turma toda, os assírios, tem todos os povos que a gente conhece, que são os cananeus, que são vários povos dentro da terra de Canaã, que Israel ainda vai chegar lá. Então tem essa turma toda que é chamada de Antigo Oriente Próximo. Então a mentalidade de Moisés está dentro dessa está dentro dessa cultura toda que já existe. Então, quando a gente fala sobre origem de coisas, como o texto de Gênesis está falando para a gente, não é no sentido de origem material. Então, onde é que a gente tira isso? Ou qual que é a base que a gente utiliza que Gênesis não está falando sobre origem material? Porque ninguém naquela época, em nenhum outro texto que nós conhecemos, por exemplo, tem diversos textos, eu vou até citar alguns deles aqui, que são os textos babilônicos, mesopotâmios, assírios, sumérios. Nenhum desses textos fala sobre alguma coisa do tipo origem material do ser humano, ou origem material da terra, de plantas e tudo mais. Nenhum deles fala isso. E mais, não existia no imaginário daquelas pessoas dentro da cultura a ideia de coisas vindo do nada ou processos físicos, biológicos ou científicos, porque isso não existia. Ciência, como nós conhecemos, é uma coisa, nossa, agora, recente, vamos arredondar as contas aí, tem 500, 600 anos no máximo. A ciência como nós conhecemos como ciência. A gente pega ali Descartes, ali 400, 500 anos só. Não tem muito pouco tempo a ver. Isso aqui a gente está falando do século XV antes de Cristo. Então tem, no mínimo, aí 3.500 anos de distância temporal e geográfica de nós, nós brasileiros do século XXI, com Moisés, que está ali naquela região do Oriente Médio, ali perto do Oriente Médio, 3.500 anos atrás.
Então, a cabeça deles não é pensar na mesma ideia ou da mesma forma como nós queremos pensar sobre origem material. Então, por exemplo, se alguém pergunta para mim como é que foi feito o universo, hoje eu vou dar lá toda a receita de bolo de como é que faz o universo do ponto de vista físico. Porque a minha formação de físico, eu vou fazer uma descrição física do nascimento do universo em processos físicos. Se a gente faz essa mesma pergunta para um israelita que está saindo da terra do Egito, para um babilônico, para um sumério e tudo mais, eles vão contar uma história. Eles não vão fazer narrativas descritivas como nós fazemos hoje, nós ocidentais do século XXI. Não. Então, por exemplo, um outro exemplo. Se alguém me pergunta, como é que faz isso aqui? Uma garrafa de plástico. Como é que faz essa garrafa? Se perguntar para mim, eu vou dizer, olha, você vai pegar um determinado material de plástico, vai aquecer em tal temperatura, vai colocar no forno, vai fazer uma puxada, vai assoprar assim, e aí você vai ter essa garrafa de plástico nesse formato. O que eu acabei de falar? Como eu acabei de falar uma descrição de como fazer de forma material essa garrafa. Agora, pega essa garrafa, não existia garrafa naquela época, mas pega essa garrafa e pergunta lá pro Gilgamesh, pergunta para Moisés, pergunta para Josué, para qualquer outra pessoa lá do Antigo Testamento, por exemplo, como é que faz uma garrafa como essa? Ele vai te dar uma descrição funcional da garrafa. Ele vai te contar uma história de como é que é feito a função dessa garrafa. Não, mas espera aí, eu não estou perguntando qual que é a função, qual que é a serventia da garrafa. Eu quero saber como é que é feita a garrafa. Pois é, esse tipo de pergunta e esse tipo de concepção é nossa. Não existia esse tipo de concepção na época do... E eu estou colocando aqui o Antigo Testamento, mas você pode arredondar para a Bíblia inteira, não só o Antigo Testamento. Então não tinha essa concepção de origem material das coisas. Tá? Simplesmente não existia. Só para você ter uma ideia, por exemplo, quando a gente pega lá nos gregos, e gregos é um negócio bem mais... Pega Aristóteles, por exemplo. Aristóteles é uma coisa muito mais, entre aspas, mais perto da gente, né, ou bem muito tempo depois do que Moisés. Aristóteles vamos arredondar as contas aí, século IV antes de Cristo. Então nós temos 2.400 anos de distância temporal até Aristóteles. Aristóteles de Moisés tem, vamos arredondar aí, 1.100 anos mais ou menos. Tá, vamos colocar aí uns 1.100 anos mais ou menos. Para Aristóteles, por exemplo, ou para qualquer outro grego, a origem material das coisas, você perguntar, não fazia sentido. Por quê? Porque as coisas sempre existiram. De onde é que veio o universo? Não faz sentido essa pergunta. Por quê? Porque o universo é eterno. Ele sempre existiu. E isso eu estou falando de Aristóteles, que está há 1.100 anos depois de Moisés, arredondando as contas. Ou seja, as concepções que se tinham anteriormente aos povos antigos e tudo mais, era essa concepção de que não fazia sentido você saber a origem das coisas. Não é que o texto bíblico não vai dizer quem fez as coisas do ponto de vista material. Tem, mas isso para um leitor moderno. Porque esse tipo de concepção não fazia sentido para o leitor lá que estava saindo da terra do Egito. Lá para o leitor que está saindo da terra do Egito, o texto de Gênesis capítulo 1, por exemplo, que vai falar sobre a questão que Deus está ordenando o caos, o Tohu e o Vabohu, que tem lá no versículo 2 de Gênesis capítulo 1, sem forma e vazia, essa é a tradução de Tohu e Vabohu, que são duas expressões em hebraico, que quer dizer justamente caos, ou seja, a terra estava no estado de caos. A concepção desse israelita é de origem de coisas funcionais. Para que servem essas coisas? Tá? E aí agora, entrando dentro da proposição 8 e 9, que é o que é o nosso assunto de hoje, ele vai falar, ou ele vai ser mais específico na questão lá do versículo, se não me engano, versículo 7. Deixa eu pegar o texto aqui, se não me engano, acho que é o verso 7 do capítulo 2,
onde a Bíblia vai falar sobre a formação do homem e da mulher. Se não me engano, acho que é o verso 7. Isso, é o verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E aí, lá mais para frente, no verso... Cadê? Verso 20... Não. Verso 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E aqui tem muitos detalhes. Eu vou puxar mais ou menos o que o Alton fala aqui. Primeiro, a questão do formar, formou e tudo mais. No verso 7, a gente vê que e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Essa expressão formou, como o Alton coloca aqui, é uma tradução da palavra isri. Tem a transliteração dela aqui. O Alton coloca ela direitinho. Essa palavra, e aí ele vai fazer tipo uma estatística aqui, de onde que essa palavra, que nós traduzimos como formou, está traduzida em outros versos do Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías, em Salmos e tudo mais. A gente tem uma conclusão, vamos dizer assim, de uma forma bastante geral, que a palavra formou, que tem no verso 7 e o verso 22, que também tem essa expressão, e formou, não significa uma formação ou uma criação material. Ou seja, quando no verso 7, no verso 22, diz que Deus formou o homem e a mulher, não está dizendo que Deus formou a parte biológica do homem e a parte biológica da mulher. Porque o formar que tem ali, vamos dizer assim, não é bem a tradução, a interpretação, era essa palavra que eu estava procurando. A interpretação que tem dessas duas expressões, dessa expressão em todos esses versos, tem um sentido de preparar, de ordenar, ou no sentido de decretar. Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, estou tentando compreender aqui seu raciocínio. Sim. É o seguinte, então essa narrativa desses 2 primeiros capítulos de Gênesis, ela seria o que eu acho que eu li em algum livro, eu não lembro o título do livro, que o autor falava que os outros povos também tinham as suas narrativas em relação à origem do homem, da mulher. Então, ele teria se baseado nessas outras histórias para escrever a narrativa dele? Não. Não tem base ou cópias. Tem muita gente que fala que o texto bíblico foi copiado de outros textos. Não tem. Cada povo do Antigo Oriente Próximo tem a sua forma de contar a sua história, as suas narrativas e tudo mais. Israel também tem. Pode ter, e isso é possível, e isso tem no texto bíblico, gêneros literários semelhantes. Isso aí é natural. Por exemplo, nós temos o gênero mítico, ou seja, mito no sentido de uma narrativa para dar sentido à realidade. Mito não é uma história inventada, isso é coisa nossa agora. A definição de mito como história inventada não existe. Então, mito é uma narrativa para dar sentido à realidade. Esse gênero literário mito, isso tá cheio lá no Antigo Oriente Próximo. Tá cheio. Inclusive no texto bíblico. Também tem o mesmo gênero literário. Mas isso não significa que a Bíblia copiou de outros povos ou outros povos copiou da Bíblia. Não. Teve uma produção, vamos dizer assim, uma produção própria e independente entre aspas, porque está todo mundo dentro do mesmo contexto cultural. Por exemplo, aqui no Brasil, nós estamos no Brasil, século XXI. Eu vou agora do nada, vou escrever um livro de cosmologia, por exemplo. Então eu vou escrever um livro de cosmologia. Eu quero escrever um livro de cosmologia todinho. Então eu escrevo um livro de cosmologia de 500 páginas. Se você pegar o meu livro de cosmologia que eu acabei de escrever em português, ele vai ser muito semelhante
a um livro de cosmologia de um físico da Rússia, por exemplo. Mas isso quer dizer que eu copiei o livro de cosmologia do russo? Não. Ou apareceu um outro livro de cosmologia na Argentina, depois que eu escrevi o meu. Então quer dizer que o físico argentino copiou o meu livro? Não. Agora, pode ser, e isso é completamente normal e natural, que quando eu estava escrevendo meu livro de cosmologia em português, agora em 2021, eu consultei um livro de cosmologia de 2020 de um russo, por exemplo, de um físico russo. É normal. Consultei, olhei ali, interessante, tá bom. Mas eu estou escrevendo meu livro de cosmologia em português e o físico escreveu o livro de cosmologia em russo em 2020, é um outro idioma, é uma outra data e tudo mais. Eu consultei e eu tenho assim mais ou menos umas concepções parecidas com as concepções dele. O físico argentino, digamos que ele escreveu o livro dele em 2022, né? Ele pode ter consultado meu livro de física, de cosmologia, que eu escrevi em 2021 em português. Mas ele escreveu um livro de cosmologia em espanhol em 2022. E ele consultou meu livro. Não tem problema. Por quê? Porque vai ter mais ou menos a mesma ideia ou a mesma concepção de cosmologia os três físicos. Mesmo sendo em datas diferentes, idiomas diferentes, em locais diferentes. Aqui eu coloquei apenas 2, 3 anos. Mas isso é completamente normal. Agora, isso não quer dizer que um copiou do outro. E sim quer dizer que os três físicos, o russo, o brasileiro e o argentino, têm um terreno comum de entendimento do que é cosmologia. E a gente vai escrever 3 livros que pode ser assim completamente diferentes. As narrativas, entre aspas, as equações. Eu vou puxar um pouquinho mais aqui utilizando teleparalelismo. O outro vai puxar ali da relatividade geral. O outro vai puxar um outro caminho histórico, né? Então, assim, completamente diferente. Apesar de que estão os três falando mais ou menos a mesma coisa que a cosmologia. É a mesma coisa que acontecia na época de Moisés. Então, colocando Moisés escrevendo esses textos, né, texto de Gênesis, ele poderia perfeitamente ter conhecido ou ter consultado os outros livros e os outros textos que são mais antigos do que o texto bíblico. Por exemplo, ele poderia tranquilamente ter conhecido, a gente não tem evidência disso, mas ele poderia ter conhecido perfeitamente o livro de Atarrázes, o livro de Gilgamesh, que vai falar sobre origem do homem, dilúvio. Atarrázes tem dilúvio, Gilgamesh vai falar de um mundo pós-diluviano, no texto bíblico também fala sobre dilúvio. Então Moisés copiou dos outros dois porque os outros dois são mais antigos? Não. Ele poderia ter conhecido? Poderia. Poderia ter utilizado até como consulta? Poderia. Mas isso não quer dizer que teve um plágio ou que teve uma cópia. Não. Ele escreveu o texto da narrativa do dilúvio, por exemplo, ou aqui da formação do homem, exatamente do jeito que está, como nós temos aqui no capítulo 2, inspirado por Deus, e ele escreveu exatamente do jeito que está escrito aqui. Uma narrativa, vamos dizer assim, entre aspas, independente. Porque vai ser diferente. Apesar de estar falando mais ou menos que o homem veio do barro e que veio de um barro, a gente sabe que o barro é pó com umidade, que é justamente o que está escrito no nosso texto. Atarrázes também vai falar de um pó misturado com sangue de uma deusa, Tiamat. Se não me engano, acho que é Atarrázes, se não estiver misturando nas narrativas. Ou seja, não está falando de vários deuses, de briga de Deus e tudo mais. Aqui não, aqui está falando que Deus formou o homem do pó da terra. Então tem alguma certa semelhança ali do pó, do barro, formação do homem. Tem assim, um certo fundo, mas as narrativas são diferentes. É claro que as narrativas vai ter mais ou menos a mesma concepção, que é uma divindade que criou o homem veio da terra, tem mais ou menos isso, porque isso faz parte da cultura, tanto de Moisés quanto dos outros que foi anterior a Moisés. Entendeu? E eu não compreendi como o Alto explica essa palavra, o verbo formar, nesse contexto aí.
Dá para você repetir? O formar que ele coloca aqui, tanto no verso 7 quanto no verso 22, deixa eu só pegar aqui cadê ele? Onde é que ele coloca aqui? Eu esqueci de ter grifado aqui. Aqui. Na página 66. Você deve estar com o e-book, então depois você dá uma olhada. É na proposição 8 mesmo, tá? O subtítulo disso é formando, tá? Primeiramente, abordaremos a suposição de que a palavra traduzida por formou, do hebraico isre, é YSR. Eu não sei falar hebraico, então eu vou falar do jeito que está escrito aqui. A palavra traduzida por formou necessariamente implica um ato material, ou seja, ele vai abordar essa ideia. É um ato material ou não? O fato simples é que ela não faz, ou seja, não fala sobre ato material ou formação de coisa material, como o próprio uso demonstra. Qual uso? Ele vai dar uma série de referências bíblicas onde essa mesma palavra está traduzido, no caso aqui está falando em inglês, mas para nós também em português é a mesma coisa, que está traduzido como formou, mas que não tem um sentido de formação no sentido material. Um dos exemplos mais claros que ele está citando aqui é Zacarias capítulo 12, versículo 1. Deixa eu pegar aqui na nossa Bíblia mesmo, porque aqui ele utiliza uma outra Bíblia, talvez para pegar bem em português mesmo, portuguesado mesmo. Zacarias 12, versículo 1. Ele diz o seguinte: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então veja que essa palavra forma o espírito do homem dentro dele, que é a mesma palavra Isre que está em Gênesis capítulo 2 e o versículo 7 e o versículo 22, é a mesma palavra. Aqui em Zacarias não tem um sentido de formação material. E aí, igual ele coloca aqui, seguindo, aqui o objeto direto do verbo é o espírito humano, sim, que categoricamente não é material. Isso é claro. Isso demonstra que a formação, ou seja, a palavra formação ou forma o espírito dentro dele, não é essencialmente um ato material. Ressaltamos que esse não é um incidente isolado, ou seja, não tem só esse caso. Ele contou 42 ocorrências desse verbo que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o formou, na Bíblia hebraica, ou seja, só no Antigo Testamento que ele analisou, essa palavra é utilizada em uma variedade de formas não materiais. E aí ele dá a citação de todas as 42 referências. Em outras palavras, a palavra formou, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, não está dizendo, essa palavra formou, que é uma formação material. Claro que a tradução tá formou, mas não é no sentido material. Assim como nas 42 vezes que ele deixa descrito aqui, a palavra formou não é, por exemplo, em Salmo vai falar que Deus forma o coração do... Salmo 33, 15. Deus forma o coração do homem. Só que, e é o mesmo verbo isso. Só que ali forma não é que Deus está formando um músculo cardíaco e tudo mais. Não, ali está falando uma questão de sentimentos, de pensamento do ser humano. E aí tem o resto das outras referências. Ou seja, resumindo a história, formar que tem no capítulo 2 não é no sentido material. E a gente já tinha visto isso nas outras proposições, que a palavra criar e fazer, por exemplo, dá para fazer uma certa analogia que não é formar, mas é fazer. Lá em Gênesis capítulo 1, sempre tem a expressão, e criou Deus. Quando tem essa expressão criou, é o verbo bará. E lá no versículo 26, quando fala que Deus fez o homem, o verbo fazer é um outro verbo no hebraico, azan. Esses dois verbos, criar e fazer, também não estão no sentido de criação
ou de fazer no sentido material, e sim no sentido de dar sentido àquelas coisas. Então, por exemplo, quando diz que Deus fez o homem, lá no verso 26, não está falando que Deus criou o homem no sentido biológico, no sentido material, e sim, dentro da narrativa, que Deus deu funções a esse homem. E o próprio verso 26 vai dizer quais são as funções do homem. Deixa eu só pegar aqui, 1:26. A gente já até trabalhou com ele nas exposições anteriores. E disse Deus, façamos, aquele verbo azan, o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para quê? Qual é a função? Porque esse verbo fazer, que tal façamos, o azan, ele está dizendo não no sentido material, mas no sentido de dar sentido. Mas qual que é o sentido de fazer o ser humano? Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e o restante do verso 26. Ou seja, tem esses verbos fazer, formar, criar, não é material, e sim de dar funções às coisas que já existem. Porque criação material não existe no imaginário nem de Moisés e nem desses povos do Antigo Oriente Próximo. Mas sim eles tinham uma ideia ou tinham uma concepção de criação, entre aspas, de coisas ou fazer sentido às coisas. Qual que é a função de uma casa? Uma casa por si só não serve para nada, serve para você guardar um monte de móveis. Agora, quando a gente dá uma função para essa casa, aquele negocinho que sai uma chaminha, ele tem a serventia, tem a função de fazer comida. Esse outro negocinho aqui, grandão aqui, que tem um negócio geladinho por dentro, é para resfriar os alimentos. Então, quando eu dou sentido a essas coisas, eu estou transformando a casa em um lar. Inclusive, é essa a analogia que ele vai utilizar na proposição, que a gente até trabalhou com ela, que é a proposição, se eu não me engano, 4. Proposição 4, que vai falar justamente que Deus ordena o cosmos, que são essas palavras criar e fazer, que a gente viu na Gênesis capítulo 1, que é justamente em dar sentido às coisas. Então Deus está criando as coisas, incluindo o ser humano no capítulo 2, Deus está criando, entre aspas, não criando materialmente, e sim está criando as funções para esse ser humano. Ficou mais claro agora? É um pouco complexo, é um pouco não é difícil fácil. de entender, mas vamos lá, segue em frente, qualquer coisa eu pergunto. Tá. Então, então esse é o primeiro ponto que ele vai tratar da questão do formar. Tá? O outro ponto que ele vai citar aqui, que eu vou passar até bem rápido, porque ele é bastante tranquilo, que é a questão do pó. Que Deus formou, tá lá no verso 7, e formar que a gente já viu o que é, o Senhor Deus, o homem, do pó da terra. Então aqui, logo de cara, olhando o texto dentro do seu próprio contexto, sem nas palavras especificamente, a gente vê aqui de uma forma bastante clara que o texto não está falando de origem material do ser humano, ou não está falando que o homem foi criado materialmente do pó da terra. Por quê? Porque essa ideia química ou física é agora. Agora que eu digo, tem 200, 300 anos. A química mesmo, a gente pode pegar ali, tem 200 anos praticamente. Então, obviamente que o texto não está falando que o homem é feito do pó da terra no sentido físico-químico. Né? Igual o autor coloca aqui. Em primeiro lugar, já para começar a coisa, na página 67, os israelitas jamais pensariam em termos de química, pois não tinha meios para fazê-lo. Portanto, eles deviam ter algo distinto em mente quando considerava esse detalhe da formação do homem do pó da terra. Por quê? Porque o homem vindo do pó da terra no sentido material não faz sentido nem para nós, que somos do século XXI, já temos toda a ciência, e muito menos para o israelita que não tinha a menor ideia de química, elementos químicos. O que é isso? Eles não tinham essa concepção. Tá? E aí tem um pedaço que eu deixei aqui destacado, que está
Eu não anotei de novo. Deixa eu só pegar ele aqui. Que é justamente no... Quando ele vai falar de Paulo. Gente, cadê? Aqui. Página 68. Agora, a menos que pensemos que a afirmação de Paulo, então ele está falando aqui da questão da morte, aquele tradicional versículo de Romanos 5,12, que a morte veio, todos pecaram, acho que é isso, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, ou a morte veio a todos os homens porque todos eles pecaram. Alguma coisa mesmo. Eu sempre confundo Romanos 5,12 com Romanos 6, acho que é 6,33, que é o finalzinho, sempre misturo esses dois versos. Mas dizendo que a morte veio na questão através do ser humano, e aí a gente sempre menciona, ou sempre tem a ideia de que a morte ali, que Paulo está falando na carta aos Romanos, é de uma morte física. A gente sempre imagina numa questão de uma morte física, por quê? Porque aí a gente amarra uma leitura literal do texto, porque Adão e Eva foram criados do pó da terra e eram para viver eternamente. Depois da queda, por causa da queda, dentre vários problemas que eles tiveram, a gente tem a questão da morte física. O homem veio do pó, o pó vai retornar. Isso está em diversos outros versos não só do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento também. Do pó você veio, então você vai voltar para o pó também. E essa ideia de pó, o pó da terra, ou o barro e tudo mais, é uma ideia que não tem não só no texto bíblico, mas tem nos outros povos também. E aí eu já vou amarrar com a proposição 9, que também está aqui dentro, mas já vou começar a fazer uma amarração só. Tanto os israelitas quanto os sumérios, está na página 78. Sumérios tem várias narrativas, não só uma, mas várias narrativas. O canto da enxada, o hino a Engura, Enki e Namar, o Car 4, a fundação de Eridu. Isso aqui são citações que o próprio Walton faz. Inclusive o Walton leu essas narrativas em mãos, no original mesmo, lá na escrita cuneiforme. Tem também dos acadianos, o Atarrasas que eu estava falando, Enuma Elish, relato da criação neo-babilônico, né, que é lá de Belet Ili, dos egípcios também. Bom, Moisés veio do Egito, né? A gente tem vários textos, por exemplo, do Mericari, textos do Caixão. Tem um outro aqui que ele não cita, mas que a gente lembra, a gente conhece bem, é o Livro dos Mortos dos Egípcios, e diversos outros textos que ele vai citar aqui. Qual que é a concepção do pó da terra para todo mundo, incluindo o Moisés que está escrevendo esse texto aqui? Qual que é a ideia geral? É que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando Deus está criando a terra, a gente já sabe que não é uma criação material. Qual é o estado original da terra? O estado original da terra é um estado de caos. E a terra era sem forma e vazia. Esse sem forma e vazia é o Tohu e o Vabohu, né? Que é o estado de caos. Os outros povos, como os egípcios e o resto da galera toda, também tinham uma ideia de caos, de onde tinha a formação das coisas. Só que do caos emergiam os deuses, os primeiros. Não emergiam uma criação, e sim os deuses. Por exemplo, lá nos egípcios tem várias narrativas mitológicas de deuses, mas mais ou menos a ideia é mais ou menos a seguinte: você tem um caos primordial, que são as águas infinitas do rio Nilo, e dessas águas emergiam os deuses, aqueles deuses primordiais que a gente já conhece. Eu não vou saber de cabeça aqui quais deuses que emergiam do panteão egípcio, mas a gente tem vários deuses lá, Ísis, Horus, Sete e por aí vai. Então, quem dava origem aos deuses era o caos. Só que no texto bíblico, o caos não dá origem a Deus. E sim que Deus organiza o caos com a finalidade de criar, no sentido de dar função, né, de criar a Terra.
Nas outras narrativas, os deuses, eles criavam, no sentido, sempre na mesma ideia, né, de dar sentido às coisas e tudo mais, não no sentido material, eles criavam a terra, o homem e tudo mais, a partir deles ou a partir de outras coisas. Por exemplo, lá nos egípcios, a gente tem que alguns deuses, por exemplo, o deus Gut, não sei pronunciar egípcio, né, mas tem um deus chamado Gut, G-U-T, que ele era a própria terra. Então, a terra não é esse negócio que nós pisamos no chão, mas sim a terra é um deus dos egípcios. O céu é a Kuti, eita, agora passou o nome é uma deusa, era com H. Agora esqueci, mas o céu não é um negócio, um objeto, mas é do próprio Deus, na mitologia egípcia. O que nós temos no texto bíblico? Não temos nada disso. Temos objetos. E esses objetos têm funções que Deus colocou. Qual que é a função da terra? No terceiro dia, Deus falou, olha, terra, produza plantas, que é os seres, que são os vegetais. No sexto dia, terra, produza animais terrestres. Ou seja, a função da terra, que é um objeto, é produzir plantas e animais. Completamente diferente, por exemplo, da concepção egípcia, que a terra é um deus, o sol é um deus, e a gente tem, e aí por aí vai, muda para os cananeus, muda para os mesopotâmios e tudo mais, cada deus vai ter a sua própria concepção, ou a sua própria formação de como é que vai ser a terra e por ali vai. E a questão do pó da terra? O pó da terra, por exemplo, na narrativa de Atrahasis, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui, eu acho que é de Atrahasis mesmo. O Walter ele vai citar essa história, eu tenho quase certeza que é de Atrahasis, que tem o Mami... Atrahasis? Não. Enuma Elish, é o Marduk. Por exemplo, entre os acadianos, que são outros povos que estão ali, por exemplo, perto de Moisés, como é que é a formação do homem? Tem lá uma briga lá entre os deuses e tudo mais, e aí um dos deuses lá mata uma deusa chamada Tiamat, pega a Tiamat, ela é até acadianos não, acho que são assírios. Os sumérios, porque é uma bagunça de povos ali, eu não estou lembrando agora de cabeça, mas pelo menos o nome da deusa, Tiamat, esse eu nunca esqueço, porque ela parece uma serpente com perninhas, com perninhas, né? E aí, nessa briga que teve com o deus Marduk, tinha lá uma treta entre eles lá, e o deus foi lá e são vários deuses, matou a Tiamat. A Tiamat é como se fosse uma cobra com essas perninhas. Aí pegou o peitoral dela e abriu. A partir do peitoral da Tiamat, esse deus fez o céu. E a Tiamat, ela sangrou, ela tem sangue. Aí esse deus pegou o sangue da Tiamat, misturou no pó da terra e formou o homem. Veja que é uma narrativa bem semelhante, entre aspas, né? Claro, o fundo é parecido, mas os eventos são diferentes da narrativa do texto bíblico. Por quê? Porque o pó da terra é a coisa mais perto que tem o ser humano. Volta lá de novo no nosso próprio texto bíblico, no sexto dia da criação. O que a terra produziu? Os animais terrestres. O ser humano, dentro de uma concepção biológica moderna, é igual um animal terrestre qualquer. Uma concepção, vamos dizer assim, antiga, ele está bem perto de um animal terrestre. Então, faz um certo sentido para esse tipo de narrativa o pó ou a própria terra produzir o ser humano. Ou, aliás, produzir os animais. E também o ser humano. Só que aqui a gente tem uma ideia de que o ser humano é sempre o que está envolvido com as divindades, com os deuses. Você nunca vê relação entre divindade e os deuses com animais ou alguma coisa do tipo. Não, é sempre com o ser humano.
Então o ser humano ele tem uma categoria, vamos dizer assim, entre aspas, especial de um tipo de animal. Claro que eles não entendiam o ser humano como um animal igual nós entendemos hoje, que tem sangue, a constituição genética, lá o código genético tem a mesma estrutura, célula e tudo mais. Não, eles não entendiam nada disso. Tá? Então o ser humano é uma classe especial de um tipo de criação, que é a concepção que nós temos aqui em Gênesis capítulo 2. Ou seja, alguma coisa meio que separada da criação. Porque os outros deuses das outras narrativas criaram o ser humano. Aqui no capítulo 2 de Gênesis nós também temos essa mesma narrativa de criação do homem nesse sentido de algo que não é produzido pela terra, como foi no sexto dia, ou como são as plantas e os outros animais. Mas aqui é uma criação diferente, com a mesma origem, entre aspas, material, porque o texto não vai falar de forma alguma a questão material. E aí, dentro dessa mesma questão de criação do homem, a gente está falando do homem aqui e tudo mais, mas tem a mulher no meio disso. Na realidade, para algumas narrativas, a mulher já está inclusa dentro do pacote. No texto bíblico, faz uma diferenciação, faz uma separação de homem e mulher, porque a mulher é feita da costela. E aqui o autor ele vai trabalhar essa ideia da questão da costela e tudo mais, que veio da costela e tudo, e aí tem um monte de detalhes aqui, mas tem um que eu queria destacar que era o seguinte, cadê? Aqui, no final, na página 74 mesmo. Além disso, uma vez que vemos que a identidade de gênero está em discussão, concluímos que o texto não expressa algo sobre Eva apenas. É uma verdade sobre toda a humanidade feminina. Essa interpretação é confirmada em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que vai dizer que, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Onde há uma observação que é verdadeira para toda a humanidade, masculina e feminina. Novamente, o elemento arquetípico é claro em relação de que aquilo que ocorre refere-se a todos, não apenas a Adão e Eva. Todas as mulheres são do lado do homem. O casamento está juntando e recuperando o estado original da humanidade. Não devemos inferir que alguém que não casa não é uma pessoa completa ou que há uma esposa particular que é só a outra metade. O texto está se referindo genericamente à raça humana que é ontologicamente definida em gêneros, no plural. Em outras palavras, a questão da costela, que Deus criou a mulher a partir da costela, está justamente dando uma ideia, ou está denotando a concepção que não é só bíblica, que também tem nos outros povos, de que homem e mulher são iguais, tanto que puxou do lado. Lado significa estar um ao lado do outro, não é que um é maior do que o outro, está acima do outro, não, um está ao lado do outro. E isso a gente vê dentro dos outros das outras narrativas também e de outras culturas também. Tem culturas, por exemplo, tão antigas quanto a de Israel, em outras regiões, que a gente chamaria de culturas matriarcais, que quem manda é a mulher. Mas aqui, como a gente já trabalhou em Gênesis capítulo 1, que é um texto que eu considero bem apologético. Peraí, eu não entendi. Você está falando em relação ao Oriente? No Oriente Médio tem culturas onde a figura matriarcal é maior do que a paternal, é isso? Não, teve no passado. No passado, teve. No Oriente Médio especificamente. É porque esse termo Oriente Médio é um negócio de... vamos colocar aí 1400 para cá, né? Se a gente colocar antigamente, a gente não tinha um Oriente Médio. Aliás, 1400 não, a gente vai colocar, vamos arredondar aí para o período dos muçulmanos, século VII mais ou menos, que é bem antes das cruzadas e tudo mais. A gente não tem ali um único povo unificado, como nós temos mais ou menos hoje em dia, países muito bem definidos. Pegando bem mais antigamente, isso no período do Império Romano, aliás, antes dos impérios, vamos pegar lá atrás, né? Vamos pegar lá no início.
na época ali dos cananeus, mesopotâmios, antes da Babilônia, mais ou menos na mesma época ali de Israel, antes da formação de Israel. A gente tem povos ali, e são vários povos mesmo, tanto nessa região que nós chamamos de Oriente Médio, como também, não só lá, não só lá, mas também em outros lugares, mas aqui vai acabar saindo da temática, mas só para dar um exemplo, por exemplo, na África e em outras regiões que atualmente a gente conhece como Turquia, tem tribos, vamos chamar assim, tribos ou pequenos povos que não são patriarcais, ou seja, não tem a figura de um homem que é o chefe daquela tribo, ou o chefe daquela nação, daquela região, e sim uma mulher. A gente tem isso, principalmente na África, na história da África, e aí eu estou falando África agora que eu digo nos últimos, vamos arredondar, nos últimos 1.500 anos para cá, a gente tem várias tribos lá que são matriarcais. E nessas outras regiões que estão fora do Oriente Médio, por exemplo, que são até mais antigas do que essa história que tem aqui, a gente tem várias evidências, isso dentro de arqueologia, de que aqueles povos eram, vamos dizer assim, chefiados não por homens, num sistema patriarcal, como a gente vai ter os patriarcas ali em toda a história de Israel, né? Que você vai ter o chefe da tribo ou o chefe da família, e sim mulheres. Isso a gente vai ter bastante. E a ideia e a concepção que tem aqui em Gênesis capítulo 2, principalmente nesse versículo 24, que é o versículo que, vamos dizer assim, que quase todo casamento, se lê esse texto aqui, o versículo 23, no meu casamento foi desse jeito, acho que até hoje ainda é lido esse texto. Essa agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma carne. A ideia que se tem aqui é uma ideia de... Um pé de igualdade. De pé de igualdade. Vamos colocar nos nossos termos modernos. Um pé de igualdade. Não é um que manda no outro, e sim questões complementares, funções complementares. Porque aí, se a gente voltar, e a gente tem evidências arqueológicas, aí a gente vai estar extrapolando bem a questão temporal aqui dessa região. Mas, por exemplo, se a gente pegar ali no período do Neolítico, 6, 8 mil anos antes de Cristo, né, ou seja, muito tempo antes de Moisés, israelitas, talvez até bem antes de Egito e tudo mais, que é o que a gente chamaria de homens das cavernas, né? Essa concepção ela não é correta, a gente vai ver que há uma separação entre as tribos, ou entre os povos nômades, antes do ser humano ser sedentário, ou seja, acabar se fixando em lugares, mas também tem isso, também no início da civilização, a gente vai ver que o homem e a mulher, eles sempre tinham papéis, vamos dizer assim, ou funções dentro da tribo, de uma forma complementar. Então, são aquelas velhas concepções, né? O homem, com um bando, iria fazer a caça, a mulher ficava em casa, tomando conta da tribo. E detalhe, não é a concepção que nós temos hoje em dia de que a mulher fica em casa, cuida dos filhos e pronto, e não faz mais nada, e limpa a casa, e lava a roupa, e leva o menino para a escola, volta o menino para a escola, faz comida. Parece que assim, a gente tem aquela ideia, tá, a mulher trabalhou muito, mas não fez muita coisa. A gente tem uma certa concepção moderna. Só que nessas ideias, nessa concepção tão antiga quanto desses povos aqui, cuidar do lar, ficar em casa, era uma função da mulher, só que esse cuidar de casa era quem decidia as coisas que acontecia dentro da casa, não era o homem, era a mulher. Então, as relações familiares de uma família com outra família, decidido pela mulher. Quem tomava as decisões de como é que seria a casa e tudo mais? A mulher. Porque a mulher que estava em casa. Era a mulher que, vamos colocar os nossos anacronismos aí, colocar nas concepções modernas nesse povo antigo. Quem fazia comida era a mulher. Quem pegava a caça e fazia divisão entre as pessoas era a mulher.
a mulher que decidia quais eram os papéis de cada um, que ficava e que não ia para a caça. Você vai plantar, você vai trabalhar nisso aqui e tudo mais. Então a mulher era a adjuntora, como diz o texto bíblico, a adjuntora, vamos dizer assim, a adjuntora não no sentido, marido, o que eu tenho que fazer? Não, a adjuntora é aquela que manda também. A adjuntora está no pé de igualdade. Então, se a gente for colocar numa concepção, entre aspas, moderna, o trabalho da mulher nesse tempo antigo era muito mais, era talvez assim, a nível de decisão, muito maior do que o do homem, se a gente for pensar a nível moderno. Né? Porque quem mandava na casa era a mulher. Quem decidia Ou seja, na ausência do marido, ela administrava, né? Não só na ausência, na presença dele também. Porque o marido, o que ele fazia? Ele fazia toda a parte bruta, que era a segurança da casa, né, de vir de outras tribos, a questão das guerras, quem saía para a guerra era o homem, não era a mulher. E a questão de trazer a comida, ou seja, comida mais com grandes proteínas, a carne, a caça, era o homem. Mas quem fazia divisão? A mulher. Quem cuidava dos filhos? A mulher. Quem fazia a formação dos filhos homens para num futuro serem caçadores, soldados, proteger, construir a casa, sair de casa e formar outra família? A mulher. Então, assim... Tinha poder de decisão também, poder né? de decisão. Então, o poder da mulher era de igual do homem. Porque são papéis diferentes. E é isso que aí eu vou finalizar justamente com essa parte. Tem muitos outros detalhes aqui, que eu vou finalizar justamente com essa parte, mas depois dá para ler o livro e ver esses outros pontos, que é justamente isso que o cristianismo, vamos dizer assim, entre aspas, moderno, vai tentar resgatar na questão do papel da família. Porque a mulher não é algo para ser segundo plano. Não. A mulher é igual ao homem, mas igual no sentido aos olhos de Deus, os dois são iguais. É óbvio que os papéis femininos e masculinos, e eu estou falando agora modernamente, são diferentes. Sim, são diferentes. Os papéis são diferentes. Né? Isso está bastante claro, não só hoje, quanto ao longo de toda a história da humanidade. Os papéis são diferentes, mas não é que tem um papel mais importante do que o outro. Não é que criar o menino é menos ou mais importante do que caçar um boi. Não, são papéis simplesmente diferentes. Eu estou levando a caça para casa, porque alguém vai cortar, dividir e vai cozinhar a caça. O serviço é mais leve, é mais pesado? Bom, aí a gente está falando em relação à força física. Pode ser mais leve. É mais fácil pegar uma panela de feijão do que eu ficar de moita ali para caçar um touro. Fisicamente é mais fácil. Mas se não tiver a panela de feijão no fogo sendo feita por alguém, eu não consigo comer, porque eu não como carne crua. Alguém em casa vai cozinhar essa carne para eu comer. Entende? É um então, complementando o trabalho do outro. Exatamente. Você tem um trabalho todo. Você divide esse trabalho em várias funções. Pronto. Basicamente é isso. Então não tem ninguém que mande em alguém ou qualquer coisa. É claro que aí agora a gente está falando em tempos modernos. Em tempos modernos as coisas são diferentes. A gente não precisa sair para caçar um touro. Os trabalhos hoje em dia são diferentes. A mulher ela pode trabalhar em empresas, em governo, pode trabalhar de casa, pode dar aula, pode trabalhar na indústria, pode ser uma empresária. Então, assim, mudou, vamos dizer assim, as funções, entre aspas, as funções funções empresariais, vamos dizer assim, funções de emprego, pode ter mudado aí. Né? Mas as funções, vamos dizer assim, as funções originais, ou aquilo que eu tenho um trabalho todo para ser feito. Qual é o trabalho? Eu tenho que criar menino, eu tenho que fazer comida, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que colocar dinheiro dentro de casa para comprar comida. Esse aqui é o serviço todo para fazer. Como é que a gente vai dividir isso? Olha, deixa a casa os meninos comigo e você vai trabalhar durante o dia. Tá bom.
Porque a gente não tem mais um serviço braçal, igual você fazia antigamente. Dá para fazer essa divisão? Dá. Tá tudo certo? Tá bom. A gente tem acordo, divide as tarefas, pronto. Dá para fazer tranquilamente. Então a gente faz essa divisão. Porque a gente perdeu isso ao longo dos tempos, e aí é o que o Alton vai trabalhar aqui. Adão e Eva. Essa expressão Adão, por exemplo, a gente já até trabalhou, se não me engano, acho que foi na reunião passada, a palavra Adão, que é um nome próprio, Atil, que é o nome de uma pessoa, ela só vai aparecer no capítulo 5. No capítulo 5 de Gênesis. Do capítulo 1 até o capítulo 5 de Gênesis, essa palavra Adão significa a humanidade de uma forma geral. Eva também do mesmo jeito. Então não significa um casal que se chamava Adão e Eva. Durante esse relato, por exemplo, do capítulo 2, não tem isso. Se você pegar a Torá, eu não estou com ela aqui agora, mas eu tenho uma Torá aqui da editora Sefer, que ela é bilíngue, ela é hebraico e português. A tradução que os judeus fizeram só vai aparecer o nome Adão no capítulo 5. O restante sempre tem a tradução de Adão, que é o termo em hebraico, como homem. Eva, mulher. E isso denota que, inclusive no capítulo 2, que é o que a gente está vendo, isso é uma situação arquetípica. São arquétipos, são figuras, vamos dizer assim, figuras onde tudo tem que ser inspirado, tudo tem que ser simbólico, nesse sentido de montar a estrutura familiar olhando para essa estrutura inicial, que é o caso, por exemplo, de Gênesis no final do capítulo 2, que vai falar a questão do casamento, que a gente coloca como casamento e tudo mais. Isso aqui também é um arquétipo. Não significa, e aí novamente, que o arquétipo como está aqui, que Adão fazia a caça e a Eva ficava em casa cuidando de Caim e Abel, vamos colocar assim, e limpando a casa, não significa que isso tem que ser aplicado para hoje em dia, porque hoje em dia não tem caça mais. Mas a situação arquetípica de Adão e Eva, como está aqui, demonstra que temos uma distribuição de papéis dentro do casamento. Que é, olha, tem esse serviço aqui, um vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo. O homem vai fazer isso, a mulher vai fazer aquilo. Não é um mais importante do que o outro, porque uma é a disjuntora do outro. A Eva foi feita, formada, igual a gente já viu essa expressão formar, foi formada do homem, do seu lado. A Bíblia nem fala, acho que a Bíblia nem só fala costela, né? Vamos colocar, foi tirada do seu lado direito, vamos dizer assim, no braço direito, né? Nesse sentido de que é algo equivalente, é algo do lado, não tem hierarquia, eu mando, desmando, no sentido de que eu mando e você faz e acabou. Não, tem no sentido de distribuição de tarefas dentro de uma sociedade ou dentro de um casamento. Dentro dessa estrutura arquetípica que já começa aqui em Gênesis capítulo 2. E tem que ver também a questão da capacidade também, né? Porque eu acho que essa divisão de tarefas, e eu falei de um complementar o outro, porque é difícil imaginar a cena de uma mulher caçando um touro, né? Como você exemplificou lá atrás, né? É mais fácil a gente imaginar que o homem sim tem capacidade para fazer isso, e não uma mulher, né? Não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil imaginar isso, que mulher é essa. Exatamente. Assim, isso não quer dizer, como é uma questão arquetípica, isso não quer dizer que todos os homens têm que fazer isso e todas as mulheres têm que fazer aquilo. Não. A gente tem, por exemplo, evidências arqueológicas de que, pelo menos eu me lembro de uma de cabeça só, que encontraram fósseis de uma mulher no meio de um bando de homens numa caça. Então, teve uma lá que era uma mulher que tinha excepcional, uma mulher que tinha uma certa corporação física equivalente a de um homem que, não, eu tenho força física suficiente para ir para caça. Morreu na caça, né? Porque a gente achou os fósseis hoje em dia na caça. Mas ela quis enfrentar, beleza. Aí é uma questão arquetípica. Não é uma questão do tipo, tem que ser assim. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem nessas diferenças dentro dos lados, tem em certas situações que a mulher que vai trabalhar para dar o sustento
financeiro maior e o homem faz algum sustento e acaba dando um sustento menor. Está errado isso? Não deveria o homem ter que dar a maior quantidade financeira? Bom, se dentro entre os dois a condição ou a capacidade e tudo mais na divisão das tarefas foi esse, qual o problema? A mulher está trazendo a maior quantidade financeira, o homem está trazendo a quantidade financeira menor. Na divisão das tarefas do lar, o homem está limpando a casa, fazendo comida, a mulher está indo para o serviço, mas leva a criança para a escola, o homem busca mais tarde, na hora de ensinar a criança, o homem ajuda ensinando em matemática e ciências, a mulher ensinando em português e história, você está dividindo a educação da criança. Bom, as tarefas estão sendo divididas. Não tem problema com relação a isso. E ambos estão trabalhando. E os dois estão trabalhando. Talvez um esteja desempregado, está procurando emprego, e a mulher está segurando as pontas. Porque assim, se o homem tá os dois trabalhando, o homem está ganhando mais, e o cara é despedido, a mulher vai sair do emprego porque o homem não está colocando a maior quantidade financeira. Bom, aí os dois vão passar fome, né? Então, se a mulher tem um emprego, está garantido, está segurando as pontas ainda, beleza. Então, continua segurando as pontas enquanto o homem procura um outro emprego ou está fazendo alguma outra coisa, tem um outro tipo de estrutura que está indo para frente. Entraram num acordo com relação a isso, está tudo certinho? Tá, então continue. A família ainda vai continuar. O arquétipo de distribuição de tarefas entre homem e mulher, de criação dos filhos, cuidar da casa e trazer o sustento, está continuando? Tá. Então, toca o barco. Nenhum dos dois, e nem o homem que está desempregado, vai caçar tudo para trazer carne para casa. Então, continue as tarefas. É o seguinte, aqui com lá eu estou fazendo algumas anotações, e eu perdi aqui, quando você falou que Adão e Eva, do capítulo 1 de Gênesis até o 5, qual seria o sentido dessas duas palavras? De Adão e Eva? Adão está sendo traduzido como a palavra homem. Porque a palavra Adão, que é Adão, né, é uma transliteração, Adão, significa... é meio complicado, mas significa vermelho, terra vermelha, alguma coisa assim. E do capítulo 1 até o capítulo 5, o próprio Walton fala isso na proposição... A gente trabalhou com ela aqui na proposição 6. Deixa eu pegar aqui. Proposição 6 é essa aqui. Tá. E ele, inclusive, faz até uma estatística, né? Ele coloca vários versículos aqui, que essa expressão Adão, que não é um nome próprio, ele dá várias referências que sempre significa homem de forma geral, a humanidade de forma geral. Então, por exemplo, aqui na página 58 mesmo, ele fez até uma estatísticazinha, uso da palavra Adão no livro de Gênesis. Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 5. Então tem várias referências que está falando de forma genérica, ou seja, o homem, ou seja, o homem de uma forma geral. Algo do tipo arquetípico, ou seja, Adão no sentido arquetípico, é o arquétipo do ser humano de uma forma geral. Agente representacional. Nome pessoal apresenta, lá, e aí já está no capítulo 5, versículo 1, 3 a 5, aí já é o nome pessoal, nome de uma pessoa mesmo, só no capítulo 5. Anômalo, ou seja, Adão tem um nome ali meio que não dá muito bem para entender, e preposição anexada, tem uma outra palavra que está junto com a palavra Adão, que obviamente não tem um sentido de Adão, nome próprio. E Eva também, Eva vai ter essa mesma conotação de mãe dos viventes, alguma coisa um pouco mais geral. E sempre vai aparecer, do capítulo 1 até o capítulo 5, sempre vai aparecer em conjunto com o nome Adão. Eu não vou saber agora como é que é a expressão Eva em hebraico, porque eu não decorei. Mas o Adão, que é o Adão, né? Eva, por exemplo, aqui nessa proposição mesmo que a gente está trabalhando, na 8, vai falar Adão e o resto de nós, sempre vai falar também de Eva de uma forma arquetípica. Então, Eva sempre vai aparecer até o capítulo 5, mulher de forma arquetípica, ou seja, todas as mulheres,
sempre junto com a palavra Adão, ou seja, de uma forma geral, nunca de uma forma, essa aqui é Eva, a mulher chamada Eva. Isso só vai aparecer no capítulo 5. E, Alexandre, agora eu estou com uma dúvida aqui. É o seguinte, porque, assim, nós cristãos, eu penso, posso estar errada, que na maioria das denominações evangélicas, a gente cresce aprendendo na escola dominical essa abordagem aí no sentido literal. A gente é levado a acreditar no sentido literal, como está escrito ali. E como é que os judeus, os rabinos, por exemplo, interpretam isso aí? Será que eles também não veem isso no sentido literal? Você sabe me dizer? Alguns. Ou se eles conseguiriam concordar com John Walton? Bom, tanto no meio evangélico quanto no meio dos judeus tem várias vertentes, né? Da mesma forma, tem diversas vertentes. Lá no meio judaico também tem vertentes que vão colocar Adão e Eva como arquetípicos. Por exemplo, essa Torá que eu tenho... tá bem aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Essa bem aqui. Essa da Torá da editora Sefer. Os caras que traduziram ela, Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, quem traduziu ela para o português foi o Rabino Meir Matzalia Melamed. Porque essa edição que eu tenho aqui, ela é traduzida... Qual é a editora? Editora Sefer. Sefer. Isso. Essa é a editora. Você compra ela, você compra direto pela editora, ou pela Amazon também tem. Então você acha ela muito fácil. Ela vem com comentários. E lendo os comentários que os próprios judeus, esses aqui, fizeram, eles vão levar, nos comentários do jeito que eles colocam aqui, de uma forma não literal. Eles colocam não literal. Não é literal esse texto de Gênesis de 1 a 11 inteiro. Não é literal no sentido que não são relatos históricos. Porque como a gente está vendo, igual a gente viu hoje, não faz sentido a gente colocar isso aqui como sentido de uma narrativa histórica. Porque a gente vai ter um monte de problemas. Falar que o primeiro casal biológico é Adão e Eva, isso dá um problema gigantesco para a gente entender o mundo físico e biológico. Não dá para um casal, somente 2, dar origem a toda a humanidade. Não tem como. Isso do ponto de vista biológico é impossível. Não tem como também a gente formar um ser humano do pó da terra. Porque não tem processos químicos, físicos e tudo mais para fazer esse tipo de transformação. E, como a gente viu aqui hoje, o texto não quer dizer processos físicos, químicos e tudo mais. Então o texto não está falando de nada em absoluto no sentido literal, ao pé da letra. Então por isso que a gente tem que trabalhar toda essa questão literária e tudo mais, ver, entender como é que é o contexto literário e tudo para saber, tá, beleza, isso aqui não é literal, isso aqui não é fato histórico, tá, mas por que esse texto está escrito desse jeito? Por que está falando que o homem veio do pó da terra? Aí a gente vai ter que sentar e estudar como a gente está fazendo, por exemplo, esse semestre inteiro só com essa... nesse semestre inteiro que a gente está trabalhando com esse livro do John Walton, basicamente o ponto central é a formação do homem. Aqui vai falar um pouquinho sobre a questão de pecado, que é a narrativa da queda, né? Bem pouquinho. Eu acho que ele nem cita dilúvio. Fala um pouquinho sobre a questão de criação, como a gente já trabalhou, assim, só para ter uma ideia de como é que de criação da terra tem a mesma ideia de criação do homem, ou seja, de dar função para o ser humano, assim como a terra tem funções. E só, o foco é o homem. Como é que é a narrativa da criação no sentido de dar sentido do ser humano. Por que tem essa narrativa do jeito que ela é? Entendeu? Eu sempre tive uma dúvida que eu já questionei alguns pastores, mas ninguém conseguia me responder, porque eu pensava assim, Adão e Eva, o primeiro casal, porque foram assim que, né, me fizeram acreditar durante muitos anos,
Então foi o primeiro casal. Aí vem o primeiro filho Caim, depois vem Abel. Tá? Aí Caim vai e mata Abel. Aí eu sempre perguntei, porque eu sempre tive essa dúvida, gente, eu acho que não é exatamente do jeito que está em Gênesis 1, 2. Eu acho que existiam outras pessoas, porque qual é a explicação de tanto medo de Caim, né, ir para outra terra? Ele tinha medo de ser morto, era um medo tão grande que segundo o relato ali, ele recebeu uma marca da parte de Deus, um sinal que ninguém sabe o que é. Mas por que desse medo? Então existiam outros povos, então não era só eles. A própria Bíblia mesmo fala que existia outros. Caim saiu e foi para outra cidade. O texto menciona isso. Se é uma outra cidade, é porque existia uma outra cidade. E dentro de uma cidade existe pessoas. Pessoas, povos. Então é por isso que eu sempre achei que Adão e Eva não poderia ser. Deles dois veio todo mundo, né? Porque senão ele estaria errante pelo mundo sem se preocupar de encontrar outra pessoa. Não era só essa família que tinha? Isso, sei lá. Exatamente. Então por isso que não faz sentido a gente ler esse texto de uma forma literal. Ao pé da letra, como dando origem e tudo mais. E aí o autor ele vai trabalhar, a gente vai vendo isso ao longo do tempo, ele vai construindo, não é isso, mas qual que é o modelo que a gente chama, né? Qual que é o modelo teórico dessa descrição de Adão e Eva e tudo mais? O que o texto quer dizer com isso? E aí tem vários modelos com relação a isso. Adão e Eva pode ter sido realmente, como o próprio Walton defende, pode ter sido realmente um casal mesmo. Existia um casal, obviamente que não tinha o nome de Adão e Eva, mas vamos simplificar. Não, existia realmente um casal que se chamava Adão e Eva num período lá atrás, lá no período neolítico e tudo mais. Existia esse casal. Beleza, não tem problema algum desse casal existir. Olha, no versículo no versículo 16 do capítulo 4 fala: e saiu Caim da presença do Eterno e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Numa terra que já tinha nome e tinha pessoas. E lá ele conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E Caim edificou uma cidade e chamou o nome da cidade como o nome de seu filho Enoque. Ou seja, Caim saiu de um lugar, foi para um outro lugar, o outro lugar tinha um nome, tinha pessoas, Caim arrumou uma mulher no meio dessas pessoas, teve um filho, deu nome para esse filho, Caim foi lá e fundou uma cidade. Você só funda uma cidade com mais pessoas. Pois é, e qual foi a origem dessas pessoas, né? Elas não podem ter vindo de Adão e Eva. Exatamente. Então, por isso que ler o texto de Gênesis como sendo uma origem material vai dar esse monte de problemas. Vai dar todos esses problemas que a gente está vendo. Então, ler o texto como o Walton apresenta, que não é no sentido material, e sim no sentido funcional, de origem funcional, primeiro, tem uma coerência lógica dentro de todo o texto aqui. Eu não vou encontrar problemas lógicos. O Caim foi para lá e e aí? Como é que... Eu não tenho esses problemas lógicos. Segundo, o texto ele fica de forma literária bem coerente culturalmente falando com os outros textos que já existiam na época e são até mais antigos do que o texto bíblico. Então tem uma certa coerência literária. E terceiro, tem uma coerência literária e tem uma coerência cultural da cabeça do escritor de Gênesis, da cabeça de Moisés, com a cabeça dos outros escritores, com a cabeça das outras pessoas que existiam na época e pessoas que existiam antes de Moisés, que não tinham uma mentalidade de criação material, e sim de uma origem funcional. Todo mundo tinha essa ideia de origem funcional, incluindo Moisés, incluindo o resto do Antigo Oriente Próximo. E ninguém, nem Moisés e nem o resto do Oriente Próximo, tinha concepção de origem material. Então beleza, então eu fico tranquilo. O texto bíblico não está falando de biologia, não está falando de física, nem de cosmologia. Então tá tranquilo. E a gente consegue trabalhar perfeitamente assim. Sim, compreendo. Tá certo?
Uhum. Muito legal. Tem Quando a bastante. gente estuda, fica mais claro, né? Fica mais, como é que eu vou dizer? Mais claro, porque se a gente for levar o pé da letra, é muito questionamento, é muita dúvida. Que o texto não responde, o texto não tem a ideia de responder, não tem qualquer tipo de concepção literária ou vontade para responder. O texto está nem aí se o universo veio do Big Bang ou veio de um outro universo paralelo. O texto não menciona absolutamente nada disso. Por quê? Porque não existia nenhuma dessas concepções. Isso é concepção agora, de 100 anos atrás. É concepção nossa, não do texto. Então a gente tem que ler o texto de uma forma coerente, dentro do seu contexto cultural, que é o que o autor chama de rio cultural. Uhum. Tá certo? Tá certo. Em qual capítulo? Você hoje abordou qual capítulo do livro? Hoje foi o capítulo 8 e 9. Capítulos 8 e As 9. proposições 8 e 9. Uhum. Eu estava tentando procurar aqui na minha pasta e eu não encontrei, eu acho que eu estou fazendo confusão. Eu acho que, na verdade, eu comprei foi dois outros livros. Foi do Alistair McGrath, né, Ciência e Religião, que eu estou confundindo. É porque eu fiz aquele curso Basics da ABC2, do Alistair McGrath e Ciência e Religião, né? E eu acho que eu comprei A Origem. E o outro e-book era A Da Origem, as origem. quatro cristãs, isso, que eu ainda não li esse ainda, eu confundi, eu tinha pensado que eu tinha comprado era O Mundo Perdido do Dilúvio. Mas agora eu vou comprar esse livro para acompanhar direitinho, entender melhor o que está sendo dito. No livro da origem vai falar bem, um pouquinho, não com todos esses detalhes que a gente trabalhou aqui, mas vai falar um pouquinho sobre essas ideias do John Walton quando ele for falar sobre criacionismo evolutivo. Tá? Então tem um capítulo lá que vai falar e menciona bem pouquinho, bem de leve. Tá? Mas esses livros do John Walton, tem dois, se não me engano, tem 4 livros em português, mas esses que vão falar dessas coisas é o Mundo Perdido de Adão e Eva, que é esse que a gente está trabalhando esse semestre, e o Mundo Perdido do Dilúvio, que não vai falar bem a origem do homem e tudo mais, mas tem um pouquinho, acaba tendo um pouquinho. Né? Vai falar um pouquinho ali dessas concepções ali do Antigo Oriente Próximo. Tá? Mas o que a gente está trabalhando aqui nesse semestre aqui em Brasília é o mundo perdido de Adão e Eva, que é específico sobre a origem do homem. Tá certo, Alexandre. Então, para hoje, você concluiu o conteúdo de hoje, né? Isso, de hoje eu concluí, que é o capítulo 8 e 9. E a nossa próxima reunião, que é daqui a 15 dias, no dia 29, aí a gente vai trabalhar o capítulo 8 e 9, 10 e 11, que é o Novo Testamento está mais interessado em Adão e Eva como arquetípicos do que como progenitores biológicos. Isso aí a gente vai ver essa ideia de Adão e Eva não pode ter sido o casal de progenitores biológicos, não só por essas questões todas que a gente trabalhou, mas porque o Novo Testamento também acaba trabalhando com isso. Esse é o assunto da nossa próxima reunião. E o capítulo 11, que embora alguns dos interesses bíblicos em Adão e Eva sejam arquetípicos, eles são pessoas verdadeiras que existiam em um passado real. Aqui o Alton ele vai dar a ideia dele, né, a tese dele de que Adão e Eva pode ter sido um casal real mesmo, que tinha todas as funções de arquétipo e tudo mais. Não funções biológicas de dar origem para a humanidade, mas é porque, de uma forma literária, tanto na literatura do Antigo Oriente Próximo, a gente sempre vai puxar os arquétipos de alguma coisa que já existiu. A gente pode até criar uma história toda em relação àquilo, enfeitar e tudo mais, mas tem um fundo de verdade, vamos dizer assim. Toda história tem um fundo de verdade. É mais ou menos isso que o Alton vai trabalhar aqui. Não, são arquétipos, sim, mas existiu um casal, obviamente que não chamava Adão e Eva, mas que deram origem a esses arquétipos que a gente está trabalhando aqui. Então esse é o capítulo 11 que a gente vai trabalhar dia 29, daqui a 15 dias. Tá certo. Agora, aí eu fico pensando, né, nos milhares de cristãos
que levam esses textos ao pé da letra, né? E um vai ensinando o outro, isso vai passando de geração em geração, porque a maioria das pessoas não tem curiosidade, vontade, né, de conhecer mais, de estudar, e vai passando esses conceitos equivocados, né, de geração em geração, para milhares e milhares de cristãos. Exatamente. É sério, né? Mas ainda bem que isso não influi na nossa salvação. Exatamente, esse é o ponto importante. De saber e tudo mais não vai fazer diferença nenhuma na questão da salvação. Não modifica. Pecado existe mesmo, morte eterna existe mesmo, e por aí vai. Isso não interfere. Cristo realmente veio para salvar a gente do pecado que alguém cometeu lá atrás, seja lá como foi ou como essa pessoa ou essas pessoas fizeram, não importa muito bem como é que foi a história lá, mas o pecado realmente existe. Então, aqui é claro, a gente está vendo detalhes a mais do próprio texto bíblico, né? Que é sempre bom a gente estudar um pouquinho a mais dentro do texto. Né? Procurar entender com profundidade, né, na medida do possível. Exatamente, né? Então, a gente poderia simplesmente, beleza, Jesus salva, acabou. Não, Jesus salva, eu sou salvo, isso eu já entendi. Tá, agora eu quero saber mais, porque eu tenho uma Bíblia que Deus revelou e inspirou pessoas para dizer não só que Jesus salva, mas umas coisinhas a mais, que não vai interferir na minha salvação. Tá, então deixa eu ver o que mais ele está falando. Aí a gente está estudando aqui nesses detalhes a mais. Verdade. É o que a palavra de Deus diz, crescer na graça e no conhecimento. Mas, infelizmente, tem muita gente que não quer crescer em conhecimento. Exatamente. Bom, foi um prazer, Alexandre, estar aqui essa noite. Tá certo, então. Aprendi muito, viu? Valeu, muito a pena, muito legal. Nada. Atiçou minha curiosidade mais ainda. Eu vou procurar comprar esse livro e ler para compreender melhor, Tá né? certo. Acompanhar melhor o que está sendo dito. Tá certo. Então, até a próxima, né? Dia 29, né? Dia o mesmo 29. horário? 29, mesmo horário. Nesse mesmo link, inclusive, tá? Eu sempre vou manter esse link aí. Tá? Então, dia 29, nesse mesmo horário, a gente continua, então, nossa conversa aí dentro do Mundo Perdido de Adão e Eva. Tá, então combinado. Até a próxima. Até a próxima. Até mais. Tá, tchau.